Pra quem me segue no Vai de Ônibus no Instagram, sabe que algumas semanas eu estive no Rio de Janeiro. Eu estava lá a trabalho e aproveitei para fazer uma observação sobre o sistema BRT, principalmente ali o Transoeste, que dizem ser a linha mais complicada e cheia de problemas que tem na rede BRT lá do Rio de Janeiro. Mais uma edição aqui do Vai de Ônibus, analisando e comentando as minhas impressões que eu tive ao conhecer o BRT Transoeste. E aí, passageiros, eu estive no Rio de Janeiro e, claro, não poderia perder a oportunidade de conhecer o sistema de transporte que foi inaugurado com a promessa de ser a solução para os problemas de mobilidade ali do Rio de Janeiro, já que construir linhas de trem e metrô demoram muito. Para quem já assistiu o vídeo aqui do canal, sabe que falei sobre o que é o BRT. E lá no Rio de Janeiro deveria ser exatamente aquilo que eu apresento no vídeo. Infelizmente a realidade me decepcionou. Olha só por quê. As primeiras estações de ônibus entraram em operação em 2012, como parte das obras para a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas em 2016. Os veículos que operam nesse sistema são os modelos Viale BRT e Mega BRT. São os melhores ônibus urbanos já produzidos no Brasil. Em 5 anos de operação, os ônibus já se encontram em situação deplorável. Sim, o incrível é que ônibus com 6 anos de vida já estão completamente destruídos. E aí eu fico me perguntando, será que realmente só a falta de manutenção por parte das empresas é capaz de destruir um ônibus? Eu vi ônibus lá com as portas abertas porque a galera lá tem o costume de viajar tomando vento na cara. E eu não sei se isso é porque o ar-condicionado de alguns veículos estava quebrado ou se a população lá simplesmente ignora o fato de que o ônibus tem que andar com as portas fechadas, até por segurança. Aliás, tá aí uma das coisas que eu fiquei chocado. Parecia aquelas cenas ali da Índia, onde a galera vai pendurada do lado de fora dos trens. O BRT Rio transporta 450 mil passageiros por dia em seus 3 corredores, o Transoeste, Transcarioca e o Transolímpica. Mas 72 mil não pagam passagem. Como antes, os ônibus e linhas convencionais, o pagamento das passagens eram feitas no interior dos ônibus, ao cobrador. O calote era bem menor. As catracas são o registro da quantidade de usuários dos ônibus. Se 1/3 dos passageiros não pagam passagem, o sistema enxerga só os 378 mil passageiros. A quantidade de veículos em operação deveria ser o suficiente. O BRT era para resolver todos os problemas de sobreposição de linhas. Por exemplo, 2 carros com capacidade para 80 pessoas poderiam ser substituídos por um único carro de 23 metros, onde poderiam transportar todas essas pessoas que 2 ônibus iriam transportar. Isso por corredor exclusivo, diminuindo a quantidade de emissão de poluentes e a quantidade de veículos em movimento nas ruas, ou seja, era a solução perfeita para o problema de mobilidade. Mas diante das pesquisas que eu fiz, o que eu próprio presenciei, muita gente não curtiu a ideia de fazer uma integração numa estação BRT e seguir até o seu destino, porque parece não ter colocado ônibus suficientes para atender e para suprir as linhas que foram cortadas. Quase todas as estações do BRT Transoeste estão em péssimas condições de conservação. Uma estação era para durar muitos anos, no entanto, todas estavam com vidros quebrados, sem iluminação e sujas. Isso acontece porque a própria população contribui para a deterioração das estações. Só para reformar todas as estações BRT vandalizadas, isso custaria 6.400.000 por mês. E uma das estações que mais
tem matérias aí na mídia é a estação Mato Alto. Eu acho que é onde se concentra a maior população que utiliza o sistema BRT Transoeste. Já foi palco de protestos, depredações, e aí eu fico me perguntando, será que essas pessoas que utilizam o sistema acham mesmo que as empresas vão melhorar o sistema depois de ter seus ônibus depredados? Isso é revolta ou simplesmente falta de inteligência? O sistema de pagamento no BRT é igual ao do trem ou metrô. Compra-se o bilhete ou passa o cartão no validador e a catraca é liberada. No entanto, sem fiscalização ou seguranças nas estações, a maior parte das pessoas acessam a plataforma de embarque pela rua ou pulando as catracas. Além do vandalismo e desgaste natural dos ônibus, outro fator que piora a situação do BRT Rio é o prejuízo com o transporte de pessoas que não pagaram a sua passagem. E eu sei que existe o problema da tarifa ser muito cara. E aqui está um dado curioso. Acredito que ali no Transoeste deve ocorrer o seguinte: acho que mais de 80% das pessoas que usam o sistema não pagam passagem. Mas fala sério, quem é que vai respeitar aquilo quando não se tem segurança lá vigiando quem entra e quem sai? Houve aí uma tentativa de destruir as muretas para impedir que as pessoas acessassem a estação pela plataforma de embarque, mas pelo jeito não funcionou, pois o que eu vi foi muita gente entrando nas estações sem passar pelas catracas, ou seja, sem pagar passagem. Sem pagar passagem, como é que vai ter dinheiro para manter os ônibus, comprar mais ônibus e tudo mais? Aliás, as estações todas bem acabadas. E eu acredito que isso não é falta de manutenção. Muitas pessoas devem simplesmente achar que isso aqui é mantido pelo Estado, então eu posso destruir que não vai me afetar. Claro que vai, você é usuário do sistema. Como eu falei, BRT tinha tudo para ser aquele maravilhoso mundo que eu apresentei no vídeo, o que é o BRT, mas vendo a realidade no Rio de Janeiro, preferem continuar andando em ônibus latinhas de sardinha, sem ar-condicionado, com o prazer de tomar vento na cara, porque ônibus de ar-condicionado eles impedem o fechamento das portas, quebram o sistema de fechamento das portas para viajar ali tomando vento na cara. Em condições extremas, os diversos ônibus do BRT estão com avarias. No entanto, os modelos da Neobus estão muito mais destruídos que o da Marco Polo. Os dois modelos foram postos em operação na mesma época, trafegando pelas mesmas linhas, com os mesmos problemas e, claro, sendo vandalizados. Porém, é inegável quanto os Mega BRT estão muito mais avariados. Bom, e uma coisa que eu fiquei muito feliz, e aliás, era uma coisa que eu já suspeitava, é a qualidade dos Viale BRT. A Marco Polo não está me pagando para eu fazer esse testemunhal, mas olhem só. Lá no sistema Transoeste trafegam 3 tipos de ônibus: Viale BRT, Mega BRT e alguns Millennium BRT. Os Millennium eu acredito que são adquiridos muito mais recentemente. Agora os Viale e os Mega, acredito que eles foram comprados na mesma época. E em comparação com esses dois carros, os Viale, apesar de toda a falta de manutenção e a população que destrói os próprios ônibus, os Viales se encontram em muito melhor condição do que os Mega BRT. Pelo que eu vi, somente os Viales, a maioria funcionava com as portas fechadas. Quanto aos Mega BRT, todos que eu vi estavam com a sanfona já frouxa, com o ônibus fazendo assim. E outra coisa também, com as portas abertas. A maioria dos que eu vi andavam com as portas abertas, talvez porque o sistema de fechamento já nem funcionava mais. Como eu disse, a própria população estragava os ônibus, mas se elas estragam os Mega BRT, podiam também estragar os Viale BRT. Mas se os dois ônibus fazem a mesma linha, e só o Viale BRT, a maioria dos Viale BRT que eu vi estavam, digamos que em condições muito superiores de conservação do que os Mega BRT.
E por aqui vai terminando esse vídeo. Muito obrigado se assistiram até aqui. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, blogueirorebelde@gmail ou vai de ônibus no Instagram. É isso aí, pessoal. Em breve postarei minhas impressões sobre outra capital que eu visitei. É isso aí, passageiros. Até mais.